Ah, tá em prisão domiciliar? Tá rindo da justiça. Uma mamata. Fica em casa, pode passear, pode fazer o que quiser. Ah, pra ficar assim até eu quero ser preso. É isso que a gente escuta quando a gente ouve falar da tal da prisão domiciliar. E aí, será que é assim mesmo? Será que essa mamata toda, como alguns pregam, será que é realmente assim tudo de bom? Eu penso que tudo de bom é não ter condenação para cumprir. Claro que é uma substituição à prisão preventiva, claro que é mais confortável, porque cumpre, né, essa determinação, fica preso dentro de casa, mas não é essa mamata toda que as pessoas falam, não, do tipo, pode sair para onde quiser e fazer o que quiser. Então, essa é a prisão domiciliar, é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula aqui na Academia do Direito. Então, fica aí que eu já volto para a gente começar. Eu sou a professora Peta, muito prazer. Estamos aqui no canal Academia do Direito, canal criado para simplificar o estudo de direito penal e processo penal para você, estudante de graduação, e para você também que já se formou e está se preparando para o exame da OAB. Então, o tema da aula de hoje é prisão domiciliar. Bora para a aula sem mais delongas, que a gente não, estudante não tem tempo a perder, né? Então, bora lá. Então, para a gente falar de prisão domiciliar, antes de mais nada, a gente tem que fazer essa diferenciação entre prisão penal ou prisão pena e prisão processual. Ainda tem gente que confunde esses dois tipos de prisão. A prisão pena ou prisão penal é aquela prisão que ela vai decorrer de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, é a prisão sanção mesmo, onde a pessoa vai cumprir a pena, aquela pena que foi imposta pelo Estado, mas que já deriva de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. A finalidade dessa prisão é justamente a retribuição pelo crime praticado e também a prevenção. Essa prisão, esse tipo de prisão, vocês estudam lá em direito penal. Quando vocês estudam lá regimes de cumprimento de pena, progressão de regime, dosimetria, benefícios, tudo isso está atrelado à prisão-pena, que é um estudo de direito material. Muito bem. Mas nós temos lá no Código de Processo Penal uma outra espécie de prisão, que é a prisão processual, também chamada de prisão cautelar. Ela é absolutamente diferente da prisão-pena. É uma prisão que ela tem que ser decretada, né, se o for, com vistas para o processo ou para a investigação. Então, essa cautela, por que ela é cautelar? Porque a ideia é realmente acautelar, proteger a investigação ou a instrução criminal, o processo, tá? Então, veja aí a diferença. A gente não está falando aqui de uma sanção, a gente não está falando aqui de uma retribuição, a gente está falando de uma prisão cuja necessidade surge para proteger o processo. Daí a gente já tira, né, aquela ideia e a gente já chega à conclusão no sentido de que ela não pode ser decretada de qualquer jeito, ela não pode ser decretada em toda situação. Então, aquela ideia que as pessoas têm de, meu Deus, ele confessou, tem que ficar preso, foi pego em flagrante, tem que ficar preso, tudo tem que ficar preso. O nosso sistema carcerário não comporta, não tem condições de absorver toda essa população. E a nossa legislação e as próprias situações em si demonstram que nem toda ocorrência, ainda que em flagrante, nem toda situação, ainda que haja ali uma confissão, faz com que surja imediatamente a necessidade de prender. Lembrem-se, eu não estou dizendo aqui que quem pratica o crime não tem que pagar pelo que fez. O que eu estou dizendo é que vai pagar no momento certo, quando tiver uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Até lá, de acordo com o princípio da presunção de inocência previsto na Constituição Federal, somos todos inocentes. E sendo inocentes, temos o direito de ficar em liberdade, tá? Então, essa é a ideia aqui da onde a gente tem que partir para a nossa discussão. Bom, quando a gente fala em prisão preventiva, quando a gente fala em prisão cautelar, a gente não pode deixar de lado um artigo muito importante, que é o artigo 282 do Código de Processo Penal. Tem muita aula, às vezes o professor, porque não tem muito tempo, a aula tá curta, e a gente sabe que as aulas hoje são bem mais curtas e prejudicam todo o aprendizado. Às vezes vai falar de prisão, já pula direto lá pro 302 para falar do flagrante, já vai pro 312 para falar da preventiva e esquece, pula o 282. Ah, teórico.
É, claro, é teórico, é um artigo extenso, é importante que vocês leiam e conheçam, mas a gente não pode deixar de falar dele quando a gente fala em prisão, quando a gente fala em medida cautelar. O 282 é o artigo que norteia que traz os fundamentos das medidas cautelares, entre eles a prisão preventiva. Olha só o que diz o caput do 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade e a adequação da medida. Adequação a quê? A gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado. Eu trouxe aqui só o caput, mas eu te sugiro que depois pegue o seu Código de Processo Penal e faça uma leitura completa do artigo 282. Ele fala lá, inclusive, de algo que se está falando muito hoje na mídia e tudo mais, que é o contraditório prévio quando o juiz vai decretar uma cautelar, quando o juiz vai decretar até uma prisão preventiva. Então, sugiro que você dê uma lida aí nesse artigo, que ele é bastante importante e interessante. Agora, o que eu quero falar com vocês a respeito deste artigo aqui na nossa aula? Sobre esse binômio necessidade e adequação. Então, quando o juiz vai decretar uma prisão preventiva, ele tem que ter em mente esse binômio, esses dois princípios que são necessidade e adequação. O que seria a necessidade? Como eu coloquei aqui, a medida justificada para garantir a aplicação da lei penal, assegurar a instrução, proteger a ordem econômica. Ou seja, é necessário mesmo? Onde está essa necessidade? Tá ameaçando testemunha? Tá colocando em risco o processo? Tá colocando em risco a investigação? Isso é o que a gente chama de necessidade. Bom, tá colocando em risco, então a gente precisa de alguma forma trazer essa proteção. Aí vem a outra parte, que é a adequação. Porque a prisão preventiva não é a única opção e nem tem que ser a primeira também. Então, a adequação vem nos dizer o quê? Que essa medida cautelar escolhida ela tem que ser compatível com a gravidade do fato, proporcional às circunstâncias do caso concreto, o menos gravosa possível entre as que estejam disponíveis no ordenamento. Por quê? Porque, de novo, a gente está falando de uma prisão cautelar, processual, delineada pelo princípio da presunção de inocência. Nós não temos ainda aqui uma sentença condenatória com trânsito em julgado, então o pensamento aqui é outro. Será que realmente precisa prender? Será que realmente precisa atingir a liberdade desse indivíduo? Porque lembrem que a liberdade depois da vida é o nosso maior bem. Por isso que a nossa liberdade também tem tanta proteção. Não dá para o Estado a todo momento, de qualquer jeito, sem nem, por qualquer motivo, querer intervir na liberdade das pessoas, ok? Muito bem. Para a gente chegar lá na prisão domiciliar, a gente também tem que falar sobre as espécies de prisão processual. Aqui eu só vou passar por elas, não vou aprofundar, porque o aprofundamento ele requer uma aula pelo menos para cada uma dessas espécies, isso a gente faz num outro momento. Mas nós temos ali a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Prisão em flagrante é aquela situação onde a pessoa ela é surpreendida praticando o fato, então nós temos lá as espécies no 302, é uma prisão que ela prescinde de autorização judicial, porque é aquela história do prende primeiro, formaliza depois, né? Então essa formalização vem depois da prisão, enfim, ela tem lá várias características importantes, mas ela é uma prisão muito rápida. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu a prisão em flagrante, né? De acordo com a lei, na sequência já tem que ter ali a audiência de custódia, e na audiência de custódia o juiz já vai definir se essa prisão é legal ou ilegal. Se ela for ilegal, ele relaxa, e se ela for legal, aí ele vai definir, então, foi legal a prisão? Tá ok? Situação de flagrante, tudo certo? Se há necessidade de converter em preventiva ou se é o caso, então, de conceder uma liberdade provisória. Então, ela tem uma duração bem curtinha como prisão em flagrante, logo ela tem que ser transformada em outra coisa, tá? A prisão temporária está prevista na Lei 7960 de 89, não está no CPP. É uma prisão que foi criada para proteger as investigações, então ela só vai acontecer na fase de inquérito. Não existe prisão temporária se já tiver sido instaurada a ação penal. Não é qualquer crime que admite prisão temporária. Existe um rol lá na Lei 7960 dos crimes que admitem prisão temporária. E ela tem um prazo fixo, 5 dias prorrogáveis por mais 5, e no caso de crimes hediondos e equiparados, 30 dias prorrogáveis por mais 30. E aí a gente tem a prisão preventiva, que vai ser um dos nossos focos agora, que é a prisão
com a grande natureza cautelar ali, né, prevista no CPP, a partir do artigo 311, tá? A preventiva ela pode ser decretada tanto na fase de inquérito, quanto na fase de processo, quanto durante a ação penal. Tem que ser decretada pelo juiz, mas não pode ser decretada de ofício. Isso o 311 diz lá, a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício. Então, para decretar a prisão preventiva, precisa ter ou um requerimento do MP ou a representação da autoridade policial, ou até mesmo do querelante em caso de ação privada, ok? Ela vai ser decretada com base no preenchimento de requisitos e exige uma decisão fundamentada. Então, voltando aqui e aprofundando um pouquinho mais na prisão preventiva. A finalidade é de proteger o processo, só que ela é excepcional, gente. Como a gente sempre diz, prisão, qualquer que seja, especialmente a preventiva, até porque a prisão preventiva ela não tem prazo, diferente da temporária. A prisão preventiva ela dura enquanto durar o motivo ali que lhe deu causa, tá? Pode ser inclusive o processo todo, até o seu final. Mas e aí, o cara ficou preso o processo inteiro, saiu a sentença com trânsito em julgado, ele vai continuar preso. Esse tempo que ele ficou preso, esse tempo será detraído da pena final. Então, você tem o desconto. Qualquer tipo de imposição à nossa liberdade tem que ser descontado depois. Mas o que a gente tem que entender é que se está em prisão cautelar é uma coisa, se está em prisão penal é outra. A prisão cautelar, ela pode ser revogada, ela pode ser relaxada a qualquer momento, ok? Para que se decrete a prisão preventiva, é necessária a existência dos requisitos previstos lá no artigo 312. Então, vejam só, prova da existência do crime, que é o que se chama de fumus commissi delicti, ou seja, não dá para decretar preventiva numa situação onde nem se sabe se o crime efetivamente aconteceu. Então, a gente precisa ter ali a prova da materialidade, tá? A prova de existência, a prova de materialidade é a mesma coisa. Indícios suficientes de autoria e essa prisão tem que se mostrar necessária para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação penal. Aqui seria aquele periculum libertatis que a gente fala, né? Ou seja, aqui é onde o juiz ele vai demonstrar o risco que esta pessoa oferece ao processo, à investigação, à sociedade, se ela for mantida em liberdade. Agora, cabe prisão preventiva para qualquer crime? Em qualquer situação? Também não. Então, não basta olhar o 312, a gente tem que olhar também o artigo 313, que traz as hipóteses legais de cabimento da preventiva. Olha só que interessante. Só cabe preventiva em crime doloso, não cabe em crime culposo. E além de ser doloso, esse crime ele tem que ter uma pena superior a 4 anos. Se for um crime doloso com uma pena menor do que 4 anos ou igual a 4 anos, não cabe a preventiva. Sabia disso? Pois é. Isso está lá no 313. Claro que tem uma exceção aqui. Caso de reincidência em crime doloso, aí, havendo a necessidade, o juiz pode decretar mesmo se for um caso de pena menor. Cabe preventiva também nos casos de descumprimento de medida protetiva, aquelas medidas previstas na Lei Maria da Penha. Então vejam quantos requisitos, quanta coisa o juiz tem que olhar para falar, vou prender, né, para decretar a prisão da pessoa. Muito bem. Juiz decidiu prender, ele precisa fundamentar essa decisão. Não adianta ele dizer assim, eu vou mandar prender porque eu quero. Eu vou mandar prender porque o MP pediu ou porque o delegado pediu. Só isso não serve. A decisão que decreta a prisão tem que ser, extensamente e completamente fundamentada. Tá? Isso está no 315 do CPP. Então, o juiz tem que fundamentar de forma clara, né? Ele tem que mostrar ali os fatos que justificam essa medida, vincular com elementos do processo ou da investigação, demonstrar o binômio necessidade e adequação, por que tem que ser a prisão, né? É a medida mais adequada, por quê? Então, tudo isso tem que estar na decisão, não na cabeça do juiz. Não pode ser, é subjetivo. Não, tem que estar na decisão. O juiz tem que ir lá e escrever. Até porque a pessoa que teve a prisão decretada tem que saber todos os porquês, para que ela possa também se insurgir contra essa decisão, se for o caso. Muito bem. E aí a gente chega na prisão domiciliar. Então vamos pensar o seguinte, o juiz decretou a preventiva. Ele entendeu presentes ali todos os requisitos da prisão preventiva.
Quando ele decide isso, quando ele entende que cabe a prisão preventiva e que os requisitos estão todos presentes, ele também vai dar uma paradinha e vai olhar se é o caso de substituir a preventiva, por exemplo, pela prisão domiciliar. Lembrando que a prisão domiciliar não cabe também para qualquer situação. Nós temos lá no artigo 318 do Código de Processo Penal as hipóteses que permitem essa substituição. Então, o que é a prisão domiciliar? É uma medida excepcional que substitui a prisão preventiva. Tem que ficar muito clara essa questão da ideia de substituição. É a mesma ideia da substituição, quando a gente trabalha a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tá? O que significa isso? A decretação da prisão tá lá. Então, você vai ter uma decisão que falou, cabe prisão. Tem que ser preso preventivamente. Tá aqui, tudo necessário, tem que prender. No entanto, estão presentes os requisitos do artigo 318, então eu vou substituir essa prisão preventiva pela prisão domiciliar. É um benefício, tá? Para o acusado, para o investigado. O que isso significa dizer? O juiz vai impor essa prisão domiciliar, né? Vai substituir, certamente, junto com essa substituição, ele vai aplicar outras medidas cautelares, e isso é possível. Caso esse acusado, esse investigado, ele não cumpra o que o juiz determinou durante essa prisão domiciliar, o que vai acontecer? O juiz revoga o benefício, o juiz retira a prisão domiciliar e ele vai preso. Vai preso. Deu para entender? Vai para o CDP. Essa é a ideia. É um benefício. Por isso que eu disse que não é aquela mamata toda, não é aquela situação de fazer o que quer quando quer. A gente já vai voltar nessa ideia aí das cautelares e tudo mais. Mas vamos entender aqui o que o 318 nos diz com relação à possibilidade de substituição. Então, quando que o juiz substitui? Olha só, quando você tem ali uma acusada gestante, ou uma pessoa com filho de até 12 anos incompletos, ou essa pessoa é única responsável por uma outra pessoa com deficiência, em situação de doença grave ou condição de saúde especial, essa é a situação, vamos dizer assim, mais aberta, né, onde você consegue enquadrar até situações que a gente tem visto aí pela mídia, de pedidos de prisão domiciliar por conta de doença, de uma condição especial de saúde. Tem que ficar demonstrado que realmente o sistema carcerário, o CDP, não vai tratar essa pessoa adequadamente se ela for para lá. Lembrando que é uma prisão cautelar, não está cumprindo pena ainda, né? Pessoa idosa, e aqui a lei é clara, acima de 80 anos, não 60, ou pessoa indispensável aos cuidados de outra pessoa com deficiência. Acho que eu repeti aqui, mas tudo bem, só para ficar bem claro aí, tá? Então, vejam, cabe a preventiva, mas o juiz vai lá e substitui. O próprio juiz pode fazer essa substituição, tá? E quando ele vai fazer isso, lembra que eu falei do 282 lá, do contraditório prévio? Ele vai conversar com a defesa antes, ele vai avaliar essas questões, e aí então, ou também isso pode ser requerido pela defesa, pelo advogado da pessoa que foi decretada a prisão, tá? Então, a prisão domiciliar, ela não é automática. Ou o juiz vai avaliar e vai entender que cabe, vai verificar ali a possibilidade, ou a defesa vai pedir e aí o juiz vai fazer essa análise do caso concreto, ok? Muito bem. O que mais que a gente tem aqui na sequência? Os artigos 318A e 318B, que vão dizer o seguinte, ó. A substituição da prisão preventiva por domiciliar depende de análise do caso concreto. Então, ele vai verificar, o juiz vai verificar se cabe mesmo. Porque é aquela história, às vezes a pessoa recebe prisão domiciliar, dá 2 dias já está descumprindo tudo que o juiz impôs, volta a delinquir, volta a praticar crime, e essa não é a ideia aqui, tá? E o artigo 318B, que diz que a prisão domiciliar pode ser cumulada com outras cautelares do artigo 319, como eu falei agora há pouco. Então, e geralmente o juiz vai impor mais alguma medida além da prisão domiciliar. E quais seriam essas medidas que o juiz pode impor junto com a prisão domiciliar? Então, a gente pegou e trouxe aqui para vocês o conteúdo do artigo 319 do CPP. O 319 ele tem um rol de 9 opções. São 9 opções que o juiz tem lá. Não vou ler tudo, né? Tá aqui na tela, vocês vão ler depois é só abrir o artigo 319. Então tem lá comparecimento periódico em juízo, proibição de manter contato com pessoas determinadas, né? Fiança, monitoração eletrônica. Esse aqui, por que eu vou
sublinhar aqui a monitoração eletrônica, porque quando o juiz substitui prisão preventiva por prisão domiciliar, geralmente ele vai colocar a monitoração eletrônica, a chamada tornozeleira. Então, o juiz vai impor ali a tornozeleira, por quê? Porque a tornozeleira vai ser responsável pelo que a gente chama de monitoração do perímetro. O juiz vai definir o perímetro que esse preso ele está adstrito. Então, o juiz pode falar, olha, ele não pode sair de dentro de casa, tem que ficar dentro de casa, não pode nem no quintal. Isso é definido na central de monitoramento, o cara saiu da porta, botou o pé no quintal, a tornozeleira apita. Ou ele pode permitir um perímetro um pouco maior. Pode andar pelo condomínio. Pode. Agora, pode ir passear? Pode ir no mercado, na padaria, no shopping? Não, geralmente não. É prisão olha o nome, prisão domiciliar. Tá preso dentro de casa. A casa virou a cela. A casa virou a cela, é isso. É mais confortável? Claro que é. Você tem a sua TV, né? Você tem lá o seu computador, você tem o seu chuveirinho quente, a caminha macia, mas está preso dentro de casa. Não pode sair, não vai ficar passeando. Então, muita gente fala, tá preso em casa, pode fazer o que quiser. Não necessariamente. Outra coisa também que o juiz pode impor é a proibição de sair do país e recolher os passaportes, tá? Então, essas são as opções que o artigo 319 nos dá. É a nossa lista ali determinada, né? Previamente ali no artigo 319, tá? E por que eu tô reforçando essa questão desse rol? Porque a gente vai passar por uma outra discussão que ela está acontecendo atualmente, que trata da questão do poder geral de cautela do juiz. O que é esse poder geral de cautela do juiz? Conceitua-se como a faculdade que o juiz tem de adotar outras medidas, chamadas de medidas inominadas. Por que inominadas? Porque não tem nome. Então, medidas que não estão no rol do artigo 319, mas que o juiz poderia impor junto com a prisão domiciliar para acautelar ainda mais ali a atuação desse réu. E é aí que surge a discussão, tá? Doutrinadores de nome, doutrinadores de peso, como eu coloquei aqui, entre eles eu cito o Auri, que é o doutrinador que eu mais estudo e o que eu acho que hoje é o grande expoente do processo penal. O professor Auri, ele entende que não há espaço no processo penal para esse poder geral de cautela, que isso não existe. O professor Auri, inclusive, ele tem um bordão que ele usa muito, que ele diz que forma é garantia. Ou seja, tudo que está previsto no CPP é forma, é modo de fazer, né? E é garantia, para garantir que todas as previsões constitucionais, né, todos os princípios constitucionais sejam respeitados. Então, se forma é garantia, não há como você sair dessa forma prevista no Código de Processo Penal. Então, o professor Auri entende que se tem um rol ali, não só ele, tá? Outros doutrinadores também. Se você tem um rol ali taxativo no artigo 319, então ele entende que esse rol é taxativo, o juiz tem que escolher o que tá ali. Ou ele escolhe o que ele tá ali, ou ele manda para prisão preventiva. Essa é a ideia. Por outro lado, a gente tem decisões, né, ratificadas pelos tribunais, pelo STF, pelo STJ, no sentido do cabimento desse poder geral de cautela do juiz e da possibilidade, então, do juiz aplicar as tais das medidas cautelares inominadas, tá bom? Eu acho que aqui a gente consegue esclarecer aí alguns questionamentos que têm acontecido de modo geral em casos reais aí que estão na mídia. Então, o que acontece? Na lei, na letra fria da lei, seria só o que está no artigo 319. Mas os tribunais superiores, eles têm aí mitigado esse entendimento e é entendido que cabe sim ao juiz acautelar de outra forma, desde que ele explique isso na sua decisão. Para fins de exame da OAB, geralmente é o que está na letra da lei, né? Então, essa discussão aqui numa questão fechada de OAB dificilmente vai aparecer. Para a segunda fase, você pode
É importante ter esse conhecimento, porque se você se depara com uma questão subjetiva, uma questão aberta, você consegue responder. E para os estudos de graduação também, porque aí são os debates em sala de aula, aquela coisa gostosa, né, de você debater, de você trazer casos da vida real e trabalhar junto com essas temáticas, ok? Então é isso, né? A gente tentou aqui de uma forma bem rápida, porque também se a gente fica falando muito, a gente sabe que vocês cansam, vocês dispersam e essa não é a ideia aqui do Academia do Direito. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o tema, né, que a gente tratou aqui, por favor, curta o nosso vídeo, deixe um comentário, compartilhe com seus colegas que ainda não conhecem esse projeto Academia do Direito, que estão estudando. Ativa o sininho, né? Se inscreve no canal aqui e ativa o sininho para que você fique sabendo de todas os próximos vídeos que nós vamos postar. Então você vai acompanhando as aulas quando elas forem postadas, já fica sabendo em primeira mão para poder assistir, tá? Porque a ideia do Academia do Direito é que você aprenda de forma leve, de forma clara, de forma mais legal, porque é aquele meu bordão, né? Penal é mais legal. Então, a gente está começando esse projeto, eu tenho certeza que vai ser um projeto duradouro e que vai ajudar muitos alunos de graduação, de OAB, a entenderem melhor as temáticas. Para finalizar, se você tem alguma sugestão de tema que você quer que eu trabalhe, pode também colocar aqui embaixo nos comentários e a gente vai produzindo as aulas de acordo com os temas que vocês pedirem, de penal, de processo penal, de legislação penal especial, ok? Agradeço demais a sua audiência, espero realmente que você curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!